3 eventos anteriores ao dia 7 de outubro forçaram a resistência a responder com jihad. O primeiro foi a marginalização global da questão palestina. Não se falava sobre os palestinos, nem havia resoluções ou conferências internacionais. Embora Ismail Haniyeh não esteja mais aqui, os eventos após seu discurso mostraram que ele tinha razão. Acho que é verdade que havia menos atenção à questão palestina internacionalmente e provavelmente até mesmo regionalmente antes dos ataques de 7 de outubro. Naquele período, o foco era avançar na integração regional, ampliar os acordos de Abrão e o Fórum Negativo. Eu, no Departamento de Estado, buscava a normalização entre Israel e Arábia Saudita. A causa palestina está sempre em pauta. Não é por causa do Hamas, né? Isso sempre está em pauta. Quando falamos sobre a normalização com Israel, entre árabes e Israel, isso sempre está em pauta. Pode até ter sempre estado em pauta, mas nunca foi tão central ou tão discutido abertamente como é no discurso global de hoje. De Boston a Berlim, da Cidade do México a Melbourne, protestos pró-Palestina ocuparam as ruas das principais cidades ao redor do mundo. A retórica anti-Israel e antissemita atingiu novos patamares, junto com um grande aumento da violência mortal contra judeus. Palestina livre, Palestina livre. Há muitos elementos antissemitas entre os manifestantes, inclusive nos campi universitários dos Estados Unidos da América, por trás deles, e, claro, nas capitais europeias e em outros lugares. Devemos estar atentos a isso e não devemos aceitar isso como uma contribuição legítima para essa discussão. A esquerdistas, a Irmandade Muçulmana, a todos eles radicais. Eles têm os nossos problemas, psicopatas. Mas se você perguntar a eles sobre os detalhes do conflito no Oriente Médio, eles não sabem nada, eles são ignorantes. Eles não conhecem a história, nem sabem o que está acontecendo e nem reconhecem que 7 de outubro aconteceu. Eles pensam sobre isso de uma forma conspiratória. À medida que o movimento pró-Palestina ganhou força, Israel ficou cada vez mais isolado. Em artes, esportes e academia, israelenses viraram personas não gratas e judeus tinham que condenar Israel para serem aceitos. Tudo isso preparava o terreno para o que viria depois. O Reino Unido reconhece formalmente o Estado da Palestina. Eu declaro que a França hoje reconhece o Estado da Palestina. Em uma ação ampla, que alguns atribuem a pressões internas, mais de 10 países aderiram ao apelo. E o Hamas, que recebeu os anúncios com satisfação, afirmou que a onda de reconhecimento do Estado palestino foi, abre aspas, um dos frutos de 7 de outubro. Não há dúvida de que esses reconhecimentos sucessivos são o início de um passo na direção certa. É verdade que é um passo que veio tarde, muito tarde, mas é o resultado da resistência e da firmeza do povo palestino ao longo de décadas. Acredito que os anúncios de reconhecimento do Estado da Palestina por França, Reino Unido, Canadá e Austrália e outros foram equivocados. Acho que eles estavam procurando uma maneira de mostrar que estavam tentando lidar com essa questão. Mas o grande problema e o grande desafio da forma como eles fizeram isso é que realmente corre o risco de ser visto como uma recompensa ao Hamas pelo que aconteceu em 7 de outubro. O reconhecimento dos estados palestinos, existe uma condição. Ambos, o Hamas deve sair de Gaza. O Hamas deve abrir mão do poder. O Hamas deveria sair da cena política palestina. Isso é uma recompensa para o Hamas? Não é. É uma recompensa para o povo palestino e para o povo israelense reconhecerem isso. Os ataques de 7 de outubro colocaram a questão palestina e o Estado palestino no centro do debate global. Mas como será esse Estado? Quais suas fronteiras?
E qual será o efeito de sua possível criação sobre a questão dos refugiados? Se houver um Estado palestino em algum momento, isso vai demorar mais do que se imaginava na época em que eu trabalhava nessas questões no governo. Acho que ele será diferente do modelo assumido por muitos que trabalharam nos acordos de Oslo e nas negociações nos anos seguintes. Vai demorar mais, vai ser diferente. Após a onda de reconhecimento do Estado palestino, o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, anunciou uma série de reformas abrangentes para responder a críticas antigas. Entre essas medidas, ele prometeu que qualquer futuro Estado palestino seria desmilitarizado, o Hamas seria excluído do processo político enquanto estiver armado, haveria uma reformulação do currículo do sistema educacional palestino e o fim da notória política de pagamento a prisioneiros. Acho que a Arábia Saudita, antes de 7 de outubro, disse em Washington que a solução de 2 estados deveria estar na mesa. Se Israel quiser que normalizemos a relação, eles devem reconhecer essa solução de 2 estados. Eles devem aceitar isso. Não é um efeito de 7 de outubro. O 7 de outubro acelerou a busca pela solução de 2 estados para iniciar negociações. Eu não compartilho da opinião de que esses reconhecimentos estão acelerando uma resolução para o conflito. Eu acho que isso só vai acontecer, antes de tudo, por meio de algum tipo de negociação, mas também levando em consideração e, no final das contas, abordando os medos e preocupações muito legítimos do público israelense. Após 7 de outubro, mesmo israelenses que sempre defenderam 2 estados e um estado palestino, já não acreditam que isso seja possível, viável ou seguro para suas famílias. Embora um Estado palestino possa não ser viável em um futuro próximo, há um desenvolvimento significativo que já ocorreu e que o Hamas provavelmente não esperava. Um consenso global e árabe de que o Hamas deve se desarmar e que não terá nenhum papel futuro em Gaza. O Hamas perdeu a guerra, mesmo quando disseram, ok, nós trouxemos a causa palestina para o mundo. Todo mundo disse, tirem o Hamas de Gaza. Mesmo nessa resolução, mesmo quando concordaram, disseram, concordamos com a solução de 2 estados sem o Hamas. Quem perdeu? Quem, no final, ninguém vai reconhecer o Hamas no futuro. E eles sabem que perderam o jogo. Mesmo antes de 7 de outubro, 3 em cada 4 países ao redor do mundo já reconheciam o Estado palestino. Mas isso não trouxe a realização desse objetivo para mais perto. E essa última onda de reconhecimento provavelmente não vai mudar isso. Enquanto isso, à medida que a questão palestina se tornou mais proeminente nos últimos 2 anos, Israel e judeus ao redor do mundo passaram a ser mais ostracizados e cada vez mais alvo de ataques. Quando a guerra terminar, há esperança de que essa tendência diminua. Mas para muitos israelenses e judeus o dano já está feito. E seus efeitos provavelmente permanecerão mesmo depois que a poeira baixar em Gaza